Perdão. Agora, voltando ao assunto da crucificação e desta fórmula em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, há muita coisa a dizer sobre isto. Inshallah, nós vamos estudar esta matéria um pouco mais profundamente quando falarmos sobre a vida do Cristo, porque a próxima matéria que vamos estudar é a vida dos profetas, né? A começar de Sayyidina Adam até ao Cristo, que foi o último profeta antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, eu perguntei-vos também no grupo, naquele dia, qual é o pior pecado perante Deus. E todos vocês responderam corretamente. O pior pecado é uma pessoa praticar o politeísmo, a idolatria, fazer culto de um outro ser para além de Allah. Isto chama-se shirk em árabe. Em árabe chamamos de shirk. Tirar direitos que pertencem somente a Allah e dar a uma outra entidade. Ou também constitui shirk atribuir características a Allah que não são dignas da sua majestade, como por exemplo a reprodução. É uma característica humana e animal, que pertence ao mundo animal. Nós não podemos atribuir uma característica dessas ao dono dos mundos. Isso também é shirk, é proibido e é o pior pecado. Atribuir características e comportamentos humanos a Deus. Agora, para quem vem de uma cultura de politeísmo, de idolatria, de vários deuses, onde se faz o culto de vários deuses, é muito fácil aceitar que Deus tivesse um filho. É muito fácil aceitar que Allah tivesse um filho e que Allah é três. Esta Santa Trindade que ninguém consegue explicar, não há nenhum cristão, nem bispo, nem os sacerdotes, nem os cardinais, nem o próprio Papa vai conseguir explicar logicamente a Santa Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus, mas os três são apenas um Deus. Quer dizer, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1? Não. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, mas eles dizem, não são três deuses, é apenas um Deus. Tá bom, mas como é que é um Deus se tu dizes que o Pai é Deus na totalidade e o Filho também é Deus e o Espírito Santo também é Deus, mas não são três, é apenas um? E eles depois respondem, não, a religião tem que ter base na fé, não se usa o intelecto, não se usa o raciocínio, simplesmente a pessoa tem que acreditar. Bom, nós muçulmanos nós não aceitamos isso. Porque Allah subhanahu wa ta'ala não vai nos dar uma coisa que nós não conseguimos perceber e dizer que a nossa salvação depende daquela coisa. A nossa salvação depende de algo que nós não conseguimos perceber. Que Allah é esse? Que religião é essa? A'udhu billah. Então, a religião cristã tem muitos aspectos que têm a sua origem, a sua raiz em crenças pagãs, no politeísmo, na idolatria. Eu não sei como abordar este assunto. Talvez precisamos de um vídeo extensivo sobre isto, um vídeo bem preparado, com referências e com todo o historial sobre isto. Nós, os muçulmanos, tudo aquilo que é shirk, tudo aquilo que é politeísmo, tudo aquilo que é idolatria, para nós é completamente proibido. É a pior coisa. Nós queremos distância completa. Não queremos ter nada a ver com isso. É a pior coisa para nós. Nós não queremos ter nenhum tipo de associação com rituais que têm origens na idolatria. Nós não queremos ter absolutamente nada a ver com comportamentos ou com símbolos que têm a sua origem nas religiões pagãs. Então, nós temos uma aversão a isso. Nós repudiamos por completo. Entretanto, os nossos amigos cristãos não têm o mesmo repúdio às práticas pagãs que nós temos. É por isso que eles... O termo Deus vem de onde? Por que eles não usam o termo Allah? Que está na Bíblia deles. As Bíblias antigas têm a palavra Allah ainda lá.
Por que eles mantêm uma palavra que tem origens na idolatria? A palavra Deus provém de Zeus. E Zeus é um deus da mitologia grega. Okay? Zeus é supostamente o rei dos deuses, lá no Monte Olímpio, ou Monte Olympus, como se diz em inglês. Por que eles não usam, por que eles não se referem a Deus com as mesmas palavras que o Cristo utilizou? Porque eles sabem como é que o Cristo se referia a Deus. Não vou falar do Velho Testamento, porque no Velho Testamento também está lá. É só ir abrir as Bíblias que ainda estão em hebraico e ver Elohim. Mas vamos deixar o Velho Testamento à parte, porque eles depois podem dizer que não, nós agarramos mais ao Novo Testamento. Ok, tudo bem. Quando o Cristo estava na cruz, o que ele disse? Antes dele supostamente morrer, de acordo com a crença dos nossos amigos cristãos. O que ele disse? O que ele disse? Vão lá ver. Está lá em Marcos. Definitivamente está em Marcos. Não sei em que capítulo, em que versículo. Elai, Elai, lima sabachthani. Então, o Cristo chamou pelo nome próprio na língua dele, Aramaic, como se diz em inglês. Por que eles não usam este mesmo nome para se referir a Deus? O mesmo nome que o Cristo utilizou quando estava na cruz e chamou por Deus. Elai, Elai. Allah, Allah. Lima sabachthani. Isso está na Bíblia ainda assim, dessa forma como eu disse, no Evangelho de Marcos. Por que eles se agarram ao termo Deus, que sabem muito bem que vem de Zeus, que é um dos deuses da religião pagã da Grécia, da antiga Grécia. Why? Por que eles dão os nomes dos planetas com nomes de deuses romanos? Estou a falar de planetas que foram descobertos já na era cristã. Outros planetas até bem recentemente. O último foi, o Plutão, que já não é considerado um planeta, ok? É um planeta não. Foi descoberto em 1919. E foi dado o nome de um deus romano, que é o deus das trevas, do mundo, do submundo, o mundo dos mortos. Chamava-se Plutão, na mitologia romana. Mercúrio. Mercúrio é na mitologia romana. O nome dele na mitologia grega é Hermes. Ou Hermés, não sei como é que se pronuncia em português. Que é o deus dos viajantes e dos comerciantes. Porque Mercúrio faz a sua órbita à volta do Sol, é o mais rápido a fazer a sua órbita. Vênus, deram o nome de Vênus, é o planeta mais brilhante, mais bem visível a partir daqui da Terra. É Vênus. Deram o nome de Vênus. De Vênus é uma deusa romana, é a deusa do amor e da beleza. É por isso, quando inventaram o preservativo, deram o nome de camisa de Vênus. Vem daí. Porque o nome dela, Vênus, era a deusa da beleza e do amor. Marte. Por que deram o nome de Marte? É porque o planeta, quando é observado, Marte, observa-se a cor vermelha. Ele tem uma cor vermelha quando é observado a partir daqui da Terra. Com os instrumentos que nós temos, vê-se a cor predominante que se vê, a cor vermelha. Então, os romanos deram-lhe o nome de Marte, porque Marte é o deus da guerra, da mitologia romana. Na religião romana pagã, antes do cristianismo aparecer na Europa, o deus da guerra chamava-se Marte. Ou na mitologia grega é Ares, se não me engano. Então, eles quando viram aquela cor vermelha, que é supostamente cor do sangue, deram o nome do deus da guerra. E Júpiter é Zeus. Júpiter é o nome dele na mitologia romana e o nome dele na mitologia grega é Zeus. É o mesmo deus. Porque os romanos e os gregos... A relação entre os romanos e os gregos, inshallah, outro dia podemos falar. Não vou entrar nisso agora. Mas são os mesmos deuses com nomes diferentes. Ok? Só tenho que saber isso. E o pai dele, Saturno, que durante muito tempo era considerado o maior planeta, e na mitologia romana, Saturno foi destronado pelo seu filho Júpiter.
Porque Saturno supostamente comia todos os filhos dele, matava os filhos dele para não ser destronado. Ele era o rei. Mas a mãe do Júpiter conseguiu proteger o filho dela, escondeu, etc, etc. Uma longa história. E depois o Júpiter escapou da morte, né? A mãe dele conseguiu esconder a ele, e ele, quando ficou grande, foi e matou o pai, matou Saturno, e ele ficou o rei dos deuses. Então, passou a ser o maior. Então, quando descobriram o planeta Júpiter e viram que era maior que o planeta Saturno, deram o nome de Júpiter. Antes, Saturno era considerado o maior planeta. Então, quando a religião cristã... Não vou dar continuidade. Todos os planetas, eles deram nomes de deuses romanos, da era pagã. Por quê? Enquanto esses planetas foram descobertos, enquanto eles já eram cristãos. Por que se agarram a coisas do tempo de Jahiliya, do tempo da idolatria? Why? Deram o nome de urânio, uranium em inglês. Uranium é pai de Saturno, na mitologia romana. Neptuno foi descoberto no século XIX, na Europa, supostamente. Estes planetas já eram conhecidos nas comunidades antigas, está bem? Tenho aqui uma chamada. Assalamu alaikum. Recebi uma chamada, o áudio foi interrompido. Já não me lembro onde é que eu estava. Eu sei que eu estava a explicar sobre os nomes dos planetas que foram descobertos já na era cristã, já depois do cristianismo ser a religião dominante e predominante na Europa, numa altura em que os países eram todos eles países cristãos, por lei, por digamos, Constituição, não eram países laicos ainda. Por que é que deram esses nomes? Por que é que os nomes dos meses mantêm com nomes dos deuses? Why? Por que é que dão o nome de janeiro? Janeiro é Jano. É o deus da mudança, é o deus, digamos, é o deus de lados opostos. É o deus da oposição. É por isso que a representação dele, quando é vista, ele tem uma face que está para frente e tem outra face que está para trás. Tem duas faces. Quando eles passaram a usar 12 meses no calendário, o primeiro mês deram o nome de janeiro, em homenagem a este deus, Jano, porque era a mudança de um ano para o próximo. Antigamente, o calendário romano tinha só 10 meses. Começava em março. E março também é em homenagem ao Marte, ao deus da guerra. Abril também é em homenagem a um dos deuses. Esqueço-me do nome dela, é uma deusa. Junho também. Julho já é em homenagem a Júlio César. Mas já antes tinha o nome de um dos deuses deles também. Mas depois eles mudaram e fizeram homenagem ao Júlio César. Depois de agosto é que já é, prontos, por ser o sexto mês. Então era março, abril, maio, junho, julho. Agosto, setembro, é por isso que se chama de setembro, porque é sétimo. Outubro, porque é octo. Oitavo. E novembro, porque é nono, 9, novembro. E dezembro, porque é o 10º mês. Então eles só tinham 10 meses no calendário deles. E depois, no tempo do primeiro imperador César Augusto, se não me engano, primeiro imperador de Roma, depois de ter se tornado um império, porque antes Roma era governado por um senado. Okay? Mas não vamos entrar nisso. Ele passou a atribuir 12 meses, porque o calendário de 10 meses não funcionava. Pura e simplesmente não funcionava. Então, quando eles aumentaram 2 meses, deram o nome de janeiro e fevereiro. Quando o cristianismo chegou lá e tornou-se a religião predominante, a religião do Estado, por que não mudaram esses nomes? Por que mantiveram esses nomes? Se eles agora acreditam em Deus, acreditam que é um único Deus e eles repudiam tudo o que tem a ver com o politeísmo e a idolatria, por que mantiveram esses nomes dos meses? Por que mantiveram os nomes dos dias da semana, da mitologia nórdica, germânica?
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Esses eram os nomes dos dias da semana que eram em homenagem aos diferentes deuses. Estes já são deuses de uma outra cultura, da cultura nórdica da Europa, ok? Não dos romanos. Atenção. Porque diferentes nações, diferentes culturas tinham diferentes deuses, adoravam diferentes deuses. E quando o cristianismo chegou lá e tornou-se a religião dominante e predominante e a religião do Estado obrigatória para toda a gente, por que não mudaram os nomes dos dias da semana? Em português, nós não temos nomes de deuses. Por quê? Porque quando aquela região de Portugal e da Espanha foi tomada pelos muçulmanos, os muçulmanos instituíram os dias de contagem da semana, que são os mesmos que os muçulmanos utilizavam, que é só contar primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas os nórdicos, onde os muçulmanos não chegaram, mantiveram esses dias. E mesmo em francês, lundi, mercredi, etc, etc, tem origens pagãs. Em inglês eles mantiveram. Thursday é Thor. Conhecem o deus Thor? Até há um filme aí que anda aí, de Thor, com o martelo. Que é o filho de Odin. Odin é o rei dos deuses, é o maior dos deuses, é o pai de todos os deuses na cultura, na religião pagã nórdica. E o filho dele, Thor, anda um filme aí até, onde ele é protagonizado como um grande herói. Subhanallah, as coisas estão tão claras. As pessoas, hoje em dia há tantas séries que fazem sobre o tempo antes do cristianismo chegar na Europa, onde eles mostram heróis daquela cultura pagã. E o herói do filme ou da série é uma pessoa daquela cultura que praticava aqueles atos e rituais de politeísmo e de idolatria. E eles querem reanimar, querem trazer novamente essa sensação de que pode-se viver assim também. Não são os muçulmanos que estão a fazer séries onde estão a protagonizar e a trazer as histórias dos heróis do tempo da idolatria e das religiões pagãs. Não são os muçulmanos. São eles. Thor é Thursday. Ficou Thursday. Saturday é Saturn Day, de Saturno. Era o dia de homenagem a ele. E o maior deus que sempre foi adorado em quase todo o mundo, que é o deus do sol, na mitologia egípcia também. Na mitologia egípcia, o deus do sol chama-se Ra. Em quase todo o mundo, o sol foi adorado como um deus. É Sunday. Sun significa sol, em inglês. E é por isso que o dia do culto deles, para conseguirem conciliar tudo, o dia do culto passou a ser o domingo, que era o dia do maior Deus, que era o Deus do sol. E não no sábado, conforme Cristo fazia. Monday é Monday, dia da lua, etc, etc. Então, eu pergunto-me, por que os nossos amigos cristãos mantêm estes símbolos, estes nomes, e até hoje começam a fazer filmes, séries, já estão a sair muitas séries, que protagonizam aquela vida, daquele tempo. E os heróis daquele tempo, do tempo da idolatria, antes do cristianismo chegar. Não são muçulmanos que estão a fazer isso. Não são muçulmanos que estão a encher o mercado cinematográfico de filmes de pornografia. Não são muçulmanos. Filmes onde os heróis são barões de droga. Filmes onde os heróis são homossexuais. Filmes onde os heróis são consumidores de todo tipo de droga e de álcool. Não são muçulmanos que estão a pôr isso no mercado. Então, quem são os patrões dessas coisas? Vocês sabem quem são, eu não preciso de dizer. Então, nós muçulmanos utilizamos o termo Allah. Allah é o nome próprio de Deus que ele revelou no Alcorão. É como o Cristo se referiu a ele quando estava na cruz, conforme eu estava a dizer no Evangelho de Marcos. Não tenho a referência agora. Allah é Elohim em hebraico. E o im, no fim, é uma forma de respeito. Ok? O nome só sozinho é El, ou Ela, ou Eli, dependendo de como é conjugado. Que é Allah, em árabe.
é o nome próprio dele, que não permite nenhuma alteração, conforme expliquei no áudio de alguns dias atrás. Allah não se pode conjugar de outra forma, não admite alteração de género, não se pode chamar Allah por um outro género, não admite o plural, como a palavra Deus admite. Porque esse é o nome próprio dele. E é o nome que ele nos ensinou. Qul huwa Allahu ahad. Allah diz, Qul, digam, Allah é um e único. Ahad significa único em árabe. Surat al-Ikhlas, que todos vocês sabem. Então, nós chamamos Allah pelo nome que ele nos ensinou a chamar a ele. Ele disse-nos, Qul, digam. Ou diga Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E quando Allah diz ao Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, para dizer, também está a dizer a nós, que somos seguidores dele, para dizer. Então, Qul huwa Allahu ahad. E nós, na nossa religião, não admitimos nada que tenha origens nos rituais pagãos. Nós somos os mais firmes a rebater isso, a não aceitar isso. Não há nada, absolutamente nada, na nossa religião ou na cultura islâmica que tenha a ver com shirk. Entretanto, os nossos amigos têm e mantêm até hoje. Depois vem perguntar a nós por que vocês dizem Allah, por que não dizem Deus como toda a gente, para nós percebermos. Quer dizer, você está a usar um termo que tem origens na idolatria e eu que estou a dizer Allah, você está a perguntar a mim por que eu estou a dizer Allah, enquanto Allah é um nome único que ele ensinou e que não admite alteração. Subhanallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Então, esta fórmula de nome do Pai, Filho e Espírito Santo, isto, inshallah, quando a gente falar da vida do Cristo, eu vou explicar mais profundamente sobre isso. Já estou a falar muito agora, já está-se a tornar isto uma aula em vez de um vídeo, subhanallah. Vamos parar por aqui, outras coisas ponham num grupo, inshallah, mas dizer nome do Pai, Filho e Espírito Santo é completamente inadmissível. Nem os cristãos deviam dizer isso. Em nome de Allah, sim. Eles consideram Allah o Deus Pai, não é? O Criador. Allah é que criou tudo. E Allah não tem filhos. O Cristo é mensageiro de Allah. E o facto de ele ter nascido milagrosamente, sim, nasceu milagrosamente, não significa que ele é filho de Allah. Porque Allah cria como ele quer, quando ele quer, como ele quer. E o Espírito Santo é Ar-Ruh al-Qudus. Inshallah, outro dia podemos falar sobre isso. O Espírito Santo é o anjo Gabriel. Ar-Ruh al-Qudus. Não é Allah. E Allah não é três. Três é um, mas um é três. Mas é um, mas não são três. É um, mas são três. Allahu Akbar. Alhamdulillah, espero ter esclarecido. Inshallah, vamos ter aula amanhã, se tudo correr bem, se Allah permitir, inshallah. هذا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.